o artigo é intitulado, né, Information Processing Biases in Impairment Decisions, Effect of Reversibility of Impairment Losses and Disclosure Transparency. É um artigo aí de um rapaz chamado Wei Shen-tan e o professor com o seu orientador, né, Ken Trotman, publicado na revista Behavior Research in Accounting. Então, inicialmente, na parte da contextualização, nós temos, né, que o julgamento dos gestores relacionados ao cumprimento de ativos de longa duração, eles têm recebido atenção considerável, né, dos reguladores nos Estados Unidos e internacionalmente. E aí então o artigo, né, ele fala que foram, né, desenvolvidos métodos experimentais que consideram como os gestores... Por que está passando sozinho? Eu não sei por que está passando sozinho. Bom, vocês conseguem ler assim? Deixa eu ver se eu... Tá, foram Coloque em desenvolvidos... modo apresentação, em modo leitura, Arthur. Pode ser, pode Ah, eu ser botei modo modo leitura. Quer apresentação. dizer, até consegue, né? Mas Tá. E a gente altera ali no canto superior direito, a gente estende para a gente conseguir visualizar. Tô fazendo. Vocês estão visualizando bem? Eu acho que ele parou, né, de andar. É você que tá com o comando, se ele tá andando aí. Tá, não, acho que ele parou de andar agora, sozinho. Tá, né, ele estava andando sozinho. parou. Tá, né, então foram desenvolvidos métodos experimentais que consideram que os gerentes processam as informações de impairment. Ó, por que ele anda sozinho? Você deve estar passando com o cursor. Não sei. Não, Não? não. Você colocou animação aí, Arthur? Ah, eu peguei um PowerPoint pronto e alterei, né? Botei as frases. Deve ser por isso que ele tá passando. É porque ele tem animação, aí ele de tempos em Sim, tempos ele já sim. vai pulando sozinho. É, falha minha aí, que eu peguei um slide pronto e troquei só. Tá. Então, né, assim, foram desenvolvidos métodos experimentais, como eu tinha falado, né, sobre decisões de impairment, que eu achei um tema, assim, uma metodologia bem interessante e que já me interessava a pesquisa. Né, a compreensão dos julgamentos é importante também, pois, em primeiro lugar, deve-se determinar os fluxos de caixas futuros do ativo para verificar se deve sofrer impairment. Então, no presente estudo, né, os participantes eles recebem informações de que um ativo no qual eles investiram anteriormente pode precisar sofrer impairment. Né, e esperam que os gerentes relutem em reconhecer suas decisões anteriormente abaixo do ideal e, como resultado, não queiram realizar o impairment. Então, eles realizam eles realizam, né, um investimento e depois aquele investimento é dito para eles que o investimento é ruim e aí eles têm que decidir se eles vão realizar o impairment ou não. Né? E além disso, né, eles investigam os requisitos regulatórios que influenciam as decisões dos gestores sobre o impairment e sua busca de informações e viés de avaliação durante os testes de impairment. Né? As perdas por redução ao valor recuperável elas podem ser revertidas nas normas de FRS, mas não pode ser revertidas em US GAAP. Isso aí é colocado, boa parte do artigo ele retoma bastante essa informação, que vai ser importante também, né, para as conclusões. Quando as perdas por redução ao valor recuperável não podem ser revertidas, o viés de avaliação das informações é maior quando as divulgações são mais transparentes do que menos transparentes. E eu odeio que fica passando sozinho isso aqui. Quando as perdas por redução ao valor recuperável podem ser revertidas, né, a transparência da divulgação não tem efeito significativo no viés das informações. Então aqui são alguns resumos assim dos principais resultados. E também, né, um aumento na transparência da divulgação, aumenta o viés de avaliação das informações dos gerentes em favor de não prejudicar quando as perdas por redução ao valor recuperável não podem ser
revertidas, mas não quando podem ser revertidas. Então, o aumento na transparência, né, em geral, ele não prejudica a redução, o impairment, mas quando não podem ser, mais prejudica, né, quando essas perdas podem ser, quando elas não podem ser revertidas, né. Então, quando as perdas não podem ser revertidas, o gestor ele vai pensar muito mais na hora de estar realizando um impairment, se ele não pode fazer a reversibilidade. Depois temos aqui na parte de desenvolvimento das hipóteses, né, digamos ali, ele faz a revisão da literatura e desenvolvimento das hipóteses, é tudo junto, assim, digamos, né, o formato do artigo. Então, daí ele vem elencando algumas afirmações para poder chegar nas 4 hipóteses que ele formulou. Então, na questão da reversibilidade da perda por imparidade, né, ele coloca alguns argumentos que se os gerentes, por exemplo, se os gerentes precisam decidir se devem ou não realizar impairment dos ativos, a flexibilidade para reverter as perdas por redução ao valor recuperável provavelmente será valiosa. Quando as perdas por redução ao valor recuperável podem ser revertidas, uma baixa de ativos pode ser interpretada como um ajuste temporário ao valor dos ativos, uma vez que os gerentes têm a oportunidade de restabelecer seus valores quando as condições melhorarem. Então, né, fazer o impairment, digamos assim, quando pode ser revertido, quando pode ser revertido, o impairment é mais tranquilo para os gestores. Além disso, a reversibilidade também incentiva os gestores a tomarem medidas para melhorar o valor dos ativos. E nos Estados Unidos, onde as perdas por redução ao valor recuperável não podem ser revertidas, algumas empresas atrasam o reconhecimento das perdas por redução ao valor recuperável por vários anos, mesmo quando há indicadores objetivos de uma queda no valor dos ativos. Então tem esses vieses. Quando a gente pode fazer a reversão da perda, os gestores, digamos, são mais propensos a realizar o impairment. Mas quando a gente não pode fazer a reversão, que é no caso ali dos Estados Unidos, do US GAAP, pode acontecer o viés, né, deles estar atrasando o reconhecimento dessas perdas, justamente por não ter a opção de fazer a reversibilidade. Eles não têm daqui a pouco a certeza de que eles vão ter a reversibilidade ou não, eles acabam atrasando, o que também vai distorcer as demonstrações de qualquer forma. Então, cada uma as duas, tanto ter a reversibilidade quanto não ter, possuem os seus vieses, digamos, né? E, em contraste, os outros estudos mostram que os gestores estão mais dispostos a realizar impairment em países nos quais as normas contábeis permitem que as perdas por redução ao valor recuperado sejam revertidas. Então, com base nesses argumentos, eles formularam a hipótese 1, que diz que os gestores têm maior probabilidade de realizar impairment quando as perdas por redução ao valor recuperável podem ser revertidas do que quando não podem ser revertidas. Continuando daí no argumentos para o desenvolvimento da hipótese 2, espera-se que os gestores se sintam mais responsáveis por suas decisões de redução do valor recuperável, dadas as divulgações adicionais. Então, ao mesmo tempo que exigir as divulgações mais transparentes também pode reduzir a disposição dos gestores de realizar o impairment, especialmente quando as perdas por redução ao valor recuperável não podem ser revertidas, porque os gestores terão incentivos para não prejudicar o ativo nessa condição. E na condição onde pode ser revertido, né, espera-se que esses incentivos eles sejam reduzidos, porque o valor do ativo pode ser restabelecido no futuro.
Então, com base nesses argumentos, foi desenvolvida a hipótese 2, que diz que o efeito da transparência de divulgação sobre a disposição dos gestores de realizar o impairment é maior quando as perdas por redução ao valor recuperável podem ser revertidas do que quando não podem ser revertidas. Então, depois até tem um momento que lá tem um momento ali do experimento em que ele pede, por exemplo, se os gestores não... Ele pede a explicação, né? Por exemplo, se os gestores eles optaram por não realizar o impairment, eles têm que explicar também, né, o porquê que eles... Qual foram os cálculos que eles utilizaram, qual foi o fluxo de caixa, a estimação do fluxo de caixa que eles fizeram para não estar realizando o impairment também. Então, também tem essa questão da transparência envolvida. Com relação ao viés da busca de informação e viés da avaliação da informação, né, os pesquisadores eles buscaram na pesquisa psicológica, né, que sugere que as pessoas que recebem informações que conflitam com suas crenças existentes, né, como por exemplo um feedback negativo, elas experimentam uma dissonância cognitiva e procuram maneiras de aliviar esse desconforto psicológico por meio de pesquisa e avaliação de informações tendenciosas. Então, com base na pesquisa também, digamos, com um pezinho na parte psicológica, eles formularam a H3A e H3B, em que dizem que a H3A diz que o efeito da transparência da divulgação sobre o viés da busca de informações ele é maior quando as perdas por redução ao valor recuperável não podem ser revertidas do que quando podem ser revertidas. Então, o efeito da transparência. E na B, o efeito da transparência da divulgação sobre o viés de avaliação das informações, né? Na questão metodológica do artigo, então os autores conseguiram, né, uma população aí de 115 participantes com experiência em gestão, informação em contabilidade ou finanças, que participaram da experiência baseada na web. Desses 115, 15 participantes foram usados para estabelecer uma referência, né, para calcular o viés de avaliação das informações, ou seja, esses 15 foram quando a gente faz experimentos, sempre tem que ter o grupo de controle. Então, esses 15, digamos que foram o grupo de controle. E recrutamos também, eles recrutaram, né, participantes para que o estudo usado para o estudo usando o fornecedor de painel. Eles utilizaram o Qualtrics, que eu não conheço ainda, né? Mas uma hora vamos pesquisar e ver como é que é o Qualtrics. Então foi totalmente na web. E aí, dentre esses participantes, eles não chegaram a colocar, né? Mas quantos eles fizeram uma pré-seleção, mas eles colocaram que como pré-requisito, né, eles precisavam ter diploma universitário em contabilidade, finanças ou administração de empresas, eles tinham que ter pelo menos 3 anos de experiência em gestão, e que também concordaram, né, que sabiam ler razoavelmente ou fortemente as demonstrações contábeis e financeiras para então eles serem autorizados a prosseguir no experimento. Além disso, né, foi pago $30 para os participantes que completaram o questionário. E até daí eu fiquei pensando que eu vi esses dias aí um pesquisador brasileiro falando que parece que no Brasil não é permitido fazer experimentos. Não sei se alguém sabe sobre isso ou não. Isso, o Comitê de Ética não permite, né, remunerar para experimento, pesquisas. Não permite fazer nem nesse estilo que foi realizado aqui, né? Não permite pagamento, né?
Pois é, né? Mas diferentemente de outros países. eu achei bem legal esse estudo aí. Claro, deve ser um estudo caro, né? Deve, tipo assim, não sei como é que funciona a questão dos recursos, talvez a universidade que pague, mas achei bem interessante. Então eles pegaram entre esses 115 selecionados e desenharam, né, entre os assuntos com, digamos, desenharam dois vieses, um com reversibilidade das perdas por redução ao valor recuperável, em que pode ser revertido, né, versus um outro desenho em que ele não pode ser revertido. E também questão da transparência da divulgação, das premissas do impairment, né, o mais transparente versus o menos transparente, utilizando esses parâmetros aí como variáveis independentes. Né, os participantes eles foram instruídos a assumir a função de gerente de grupo de um segmento de equipamentos médicos e uma hipotética empresa de capital aberto que fabricava e vendia produtos farmacêuticos e equipamentos médicos. Todos os participantes eles receberam as mesmas informações básicas, né, de escolha de um produto no qual investir, informações sobre o desempenho subsequente do produto escolhido e informações sobre os fatores que afetam os fluxos de caixas futuros do produto. Então todos eles foram contextualizados, informados assim da melhor forma possível ali e foram instruídos, né, então depois a escolher um produto. Os participantes eles foram convidados a escolher um ou dois produtos para investir, né, e fornecer o motivo principal dessa escolha, independente de suas escolhas. Os participantes foram posteriormente informados de que o produto escolhido não tinha um bom desempenho, então eles escolhiam entre dois produtos ali e depois, posteriormente, esse produto acabou não tendo um bom desempenho. E aí, né, eles foram informados, né, que para auxiliar as suas decisões, eles deveriam fazer um impairment, né, uma decisão de impairment. E dentro dessas informações estavam disponíveis 8 fatores diferentes que tinham o potencial de influenciar os fluxos de caixas futuros do produto. Portanto, né, os fluxos de caixas da divisão, que seria, né, essa divisão seria a unidade geradora de caixa. Dentre esses 8 fatores, né, seriam 4 positivos e 4 negativos. E depois que os participantes eles fizeram as suas avaliações dos fatores, os participantes tomaram a decisão de dar baixa no patrimônio da divisão. Se eles optaram por não, né, dar baixa nos ativos, eles foram solicitados a estimar o montante pelo qual o valor justo estimado do ativo seria menor ou maior do que o valor contábil dos ativos da divisão. Então, né, eles optavam, né, por dar baixa ou não, e também deveriam, né, com base, né, nesses fatores, nesses 8 fatores disponíveis, eles deveriam fazer a estimação do valor justo, né, ou a estimação dos fluxos de caixa com base nas informações disponíveis a eles. Então, com todas essas informações aí, depois que foram passadas por essas etapas, os pesquisadores eles calcularam algumas variáveis, como variáveis dependentes, que foram a variável ímpar, né, de impairment. Né, eles mediram essa variável pedindo aos participantes suas avaliações sobre se os ativos da divisão devem ser baixados no exercício financeiro atual, usando uma escala de 10 pontos. A variável search, né, que busca as informações exigindo que os participantes selecionassem 4 das 8 informações, aquelas disponíveis sobre os fatores que influenciarão os fluxos de caixas futuros do produto. Quando as informações apresentadas aos participantes indicaram que o produto tinha perspectivas de fluxo de caixa positivas, e as outras 4 indicavam que o produto tinha perspectivas de fluxo de caixa negativas, tá? Então, eram 4 positivas e 4 negativas.
Né, o viés da busca o viés da busca da informação ocorre quando os participantes selecionavam relativamente mais informações contendo fatores positivos do que fatores negativos. Né, uma busca equilibrada ocorre quando o participante seleciona um número igual de informações contendo fatores positivos e negativos. Então, se eles selecionassem muitas informações positivas, né, digamos que é um viés, né, de busca da informação. Além disso, outra variável foi essa aqui, que, né, a eval, que para obter o viés de avaliação das informações dos participantes, extraíram, né, as avaliações dos participantes sobre as informações, sobre os 4 fatores que eles selecionaram, né, que se as informações elas eram relevantes, confiáveis e convincentes. Também os participantes fizeram, né, fizeram essa avaliação em uma escala de 0 a 10. Né, contaram com um procedimento usual em psicologia para medir o viés de avaliação das informações, comparando as respostas dos participantes nas condições experimentais de um grupo de referência de participantes, não sujeito a qualquer manipulação experimental. Então, aquela questão eles utilizaram o procedimento de psicologia, né, para fazer a questão do grupo experimental, e o case que eles utilizaram, eles também colocam lá no texto, que foi um case também baseado em pesquisadores da psicologia. Partindo para os resultados, então aqui eu coloquei só, digamos aqui, o painel de resultado, e aí eu coloquei também aqui digamos a hipótese 1 e a hipótese 2, para a gente não precisar ficar voltando para lembrar o que era cada uma, mas basicamente eles analisaram aqui, né, mais o p-valor para chegar digamos, a conclusão deles. Então eles olharam aqui, né, se pode reverter ou não pode reverter o impairment. Como ele tem um p-valor significativo, digamos que os resultados eles fornecem suporte para a hipótese 1, né, de que os gestores têm maior probabilidade de realizar impairment quando as perdas por redução quando elas podem ser revertidas, né, do que quando não podem. Então, foi significativo a reversão. E para a hipótese 2 já não pode ser confirmada, né, pois o p-valor aqui não deu significativo. Então, né, digamos que a transparência ela não influencia, que é o disclosure, não influencia na reversão, né, quando pode reverter ou não o impairment, se vai ter maior divulgação ou não. Na hipótese H3A, né, dado que a interação não é significativa, eles também não podem confirmar a hipótese H3A, né, que o efeito da transparência da divulgação sobre o viés da busca de informações é maior quando né, o impairment pode ser revertido. Então, nenhum dos p-valores ele deu aqui significativo. Então, a interação, né, entre o disclosure e a reversão também não afeta. E na hipótese H3B, né, dada a previsão direcional para H3B, a interação é significativa no nível de uma cauda apoiando a H3B. O que era H3B aqui? No caso, então aqui deu significativo aquele de, acho que 10%, se não me engano, né? Quando é significativa de uma cauda, ou acho que é 10%. Né? Então, que o efeito da transparência sobre o viés de avaliação das informações, né, ele vai ter algum efeito, né, quando o impairment pode ser revertido do que quando não pode.
Aliás, quando não pode, né, o valor não pode ser revertido do que quando podem ser revertidas. Além disso, depois ele realizou um outro procedimento ali, também interessante, né, em que ele faz ali ele analisa as diferenças entre mais transparente, né, e menos transparente, com, com não pode ser revertido e com pode ser revertido. E aí, digamos que ele só achou significância, né, digamos assim, a diferença não a diferença de não onde digamos num ambiente que não pode ser revertido. Vamos ver aqui o simples efeito da transparência da divulgação sobre o viés de avaliação de informações na condição de pode ser revertido não é significante, diferente entre as duas condições de transparência. Né? Um maior efeito simples da transparência da divulgação para a condição não pode ser revertido do que para a condição pode ser revertida. Então parece que, digamos, num ambiente onde não pode ser revertido, parece que a transparência ficou significativa, digamos, né? A transparência conseguiu ter uma significação num ambiente onde não pode ser revertido. E dentre as conclusões, aqui até fica um pouquinho repetitivo, mas assim os principais resultados, né? Eles mostram que os administradores estão mais dispostos a fazer o impairment dos ativos de longa duração, quando as perdas, né, por impairment também podem ser revertidas, do que quando elas não podem ser revertidas. Então, ambientes que elas podem ser revertidas, eles estão mais propensos a realizar esse impairment. Os resultados experimentais eles são consistentes e sugerem que os gestores eles são mais propensos a atrasar o reconhecimento de desvalorização nos Estados Unidos, né, onde as perdas não podem ser revertidas. Então, quando as perdas elas não podem ser revertidas, os gestores acabam atrasando, né, são mais propensos a atrasar o reconhecimento desse impairment. Os resultados também apontam que sobre o impacto da reversibilidade nas perdas, eles têm, né, implicações potenciais para outros tipos de configurações, incluindo a redução ao valor recuperável dos investimentos, do ágio dos ativos intangíveis e a redução do estoque onde existem semelhanças no teste de redução ao valor recuperável. Então, digamos que é importante esse estudo porque o impairment também ocorre em outros tipos de ativos, né? Em outros tipos de ativos. Então, por isso os autores eles chamam a atenção aí, né, que existem outros tipos de ativo que também podem sofrer o impairment. Daí eles trazem essa importância do estudo. E os resultados eles também sugerem que os requisitos regulatórios atuais eles não são mais os mais apropriados, né, para encorajar o impairment do goodwill. E pesquisas futuras elas podem, né, examinar essas outras alternativas, eles colocam aqui também. Né, o estudo ele também mostra que a interação entre a transparência da divulgação e a reversão não é significativa para as decisões, né, de impairment. Então, transparência e divulgação não é significativa para o impairment. E também sugere que quando os gerentes eles têm uma escolha sobre quais informações divulgar, isso pode reduzir potencialmente os benefícios esperados de maiores divulgações, porque os gerentes podem usar essas divulgações para justificar suas decisões de redução ao valor recuperável. Então aqui da minha parte, digamos que de pontos fortes, o que eu elenquei aqui, que digamos assim, eu achei uma leitura
digamos, fácil, assim, comparado às vezes a alguns outros artigos. Também achei consideravelmente fácil de entender ali os modelos que eles apresentaram. Eu achei um tema pertinente, um tema pertinente de estar sendo estudado aí, atual e relevante. E também achei interessante a questão dessa, digamos, de inovação, né, por estar utilizando o método experimental. Dentre os pontos fracos, eu acredito que a amostra acabou ficando pequena, né, e claro que, digamos assim, questões financeiras é até difícil fazer uma amostra maior que isso, pela questão de ter que pagar os respondentes. Né, os participantes eles foram recrutados de uma forma online, então digamos que também não enviesa a pesquisa de estar tendo, digamos, informações mentirosas de alguma forma, né? Até porque, digamos que os pesquisadores eles não conhecem, né, os respondentes. Simplesmente foi feito digamos, um experimento abrangente assim, e eles foram afunilando conforme as características das pessoas que eles queriam. E um outro ponto que os próprios pesquisadores colocaram ali como ponto fraco, né, que a busca e a avaliação de informações elas podem às vezes ocorrer simultaneamente. Então, digamos que num caso prático, essas informações, essa tomada de decisão, estaria tudo acontecendo de forma simultânea. Já ao passo que aqui no experimento, para cada vez que eles tinham que completar cada etapa individualmente. Então eles completavam uma etapa lá, teve que fazer o impairment, daí próxima etapa, tive que escolher um produto, próxima etapa. Então eram etapas distintas, enquanto que, digamos, na prática tudo ocorre simultaneamente, então isso talvez poderia ser um viés também, né, da pesquisa. E obrigado aí pela paciência de estarem me escutando. Seria isso, então. Obrigada, Arthur. Vou abrir já a palavra aos demais para vocês também indicarem pontos fortes, fracos. A gente pode discutir aqui em relação ao artigo. Até antes, eu vou me antecipar aqui, porque o Arthur fez uma pergunta, né, da questão de pagamentos a respeito desses experimentos. Então, aqui no Brasil, comitê de ética, geralmente, se você vem com uma proposta de um experimento que você vai remunerar os participantes, o comitê de ética nega de cara, assim, o teu experimento. Então, aqui no Brasil não é permitido. Mas tem um caso bastante interessante, eu estava lendo, até na semana passada a gente postou lá no grupo do NEC, não sei se a Elisângela chegou a ver, mas teve um caso nos Estados Unidos que uma adolescente postou um vídeo no TikTok e ela acabou estragando milhares de estudos científicos nos Estados Unidos, porque ela indicou, né, para os seus seguidores, né, como ganhar um dinheiro fácil participando de pesquisas remuneradas. E pareceu algo inofensivo, né, na atitude dela, enfim, mas que um grande impacto para diversos cientistas dos Estados Unidos. Tá? O vídeo dela viralizou, porque acho que tinha, eu não lembro ao certo, mas acho que teve 4 milhões de acessos, e pegava sempre o mesmo perfil de mulheres jovens na casa dos 18 anos, que eu acho que era o perfil das seguidoras dessa adolescente. Então ficou viesado, porque eram experimentos pagos, mas o perfil das respondentes acabou viesando as pesquisas, porque você sempre tinha a mesma caracterização. Daí você vê o reflexo que isso pode ter, né? Então, parece que agora pela plataforma, até os autores desse artigo utilizam essa que você falou, a Qualtrics, né, que é uma plataforma para a realização de
de pesquisas, experimentos online. Daí você vê o reflexo que tem. Tipo, o caso, assim, você vê que o impacto que isso pode ter, né, nas pesquisas. Viesou todo o resultado e simplesmente os pesquisadores tiveram que descartar os resultados. Né? Parece que depois de um tempo, isso acho que foi, essa é uma notícia, acho que foi em setembro, por aí. E agora parece que depois de um mês aí, 2 meses, que normalizou assim o perfil, mas foi